Estamos ainda estudando a parte do livro que trata do caminho a Emaús e qual a repercussão daquele acontecimento em que Jesus, após ressuscitar, apareceu para os discípulos que caminhavam em direção a Emaús e trouxe uma mensagem para eles de renovação, fortalecendo as suas almas, os seus pensamentos e as suas ideias. E essa mensagem repercutiu para toda a humanidade, pois nós também estamos numa jornada espiritual semelhante àqueles homens, em direção à cidade de Emaús. E também, às vezes, temos dificuldade de perceber a presença de Jesus junto de nós. Então, continuemos com nossos estudos e com as nossas observações. Página 273. Gostaria de convidar a Claudilane para iniciar a leitura. Por outro lado, o mestre também percebeu que os discípulos tinham pouco esclarecimento a respeito da vida após a morte do corpo. Daí, terem sido assaltados pelo desânimo e pelas dúvidas. Esta postura, aliás, é comum em todos nós, espíritos imperfeitos. Emitimos opiniões superficiais, às vezes irresponsáveis, sobre acontecimentos e pessoas, por falta de esclarecimento ou por espírito de intolerância para com as ações dos que conosco convivem. Então vamos analisar, Claudilane, este parágrafo que você acabou de ler. Na sua opinião, Claudilane, como é que está na população em geral este esclarecimento a respeito da vida após a morte? Eu penso que houve uma evolução nesse sentido. Porque o espiritismo ele se ampliou em todo o mundo, e além do espiritismo nós temos outras filosofias, né, que falam sobre a existência da vida após a morte. Então, um certo conhecimento a humanidade já tem. Mas a profundidade desse conhecimento, que eu acho que ainda não é muito. É um conhecimento mais superficial. E aqueles discípulos de Jesus que conviviam com ele, eles ouviam Jesus teorizar a respeito da vida espiritual. A dificuldade deles em internalizar isso e isso causar um impacto para as suas vidas é semelhante a dos tempos atuais? O que tu acha? Sim, eu creio que é muito semelhante, sim. E uma coisa é tu racionalizar isso, entende? Ter uma teoria. Outra coisa é tu ter uma vivência, um conhecimento mais emocional, eu diria. Wilson, na tua opinião, as pessoas, como elas reagem hoje em dia com acontecimentos que elas não conseguem explicar, e mesmo tendo um conhecimento como aqueles homens tinham, parece que não causa impacto nelas, né, esse conhecimento espiritual. Nós percebemos muito isto em pessoas que não têm o conhecimento da filosofia cristã aclarada pelo Espiritismo.
mesmo entre pessoas que se dizem espíritas. Na verdade, muitos dos que se dizem espíritas são simpatizantes, porque para ser espírita a pessoa tem que conhecer o espiritismo e colocar o que aprendeu em prática. E aí vem as provas, senão as expiações. E quando a pessoa passa por um trauma maior, parece que tudo foge. Ela deixa de acreditar até mesmo em Deus. Alguns desenvolvem um sentimento de total abandono e entram em depressão. A propósito, a depressão vem crescendo muito na sociedade e vai ser uma pandemia, segundo as palavras do Divaldo Franco, lá por 2025, 2026. Essa doença, porque é uma doença, ela é física, mas parte da mente. Quem não passa por isso não sabe como é que é o processo. Mas os que passaram e que superaram relatam que é muito triste, é muito dolorido e precisa de tratamento médico, porque há um desequilíbrio eletroquímico no cérebro e a mente já não funciona, porque nós, quando encarnados, dependemos do nosso cérebro em perfeito funcionamento, então já não funciona. Mas um dos gatilhos para que isso aconteça é o desconhecimento. A pessoa, quando se depara numa situação difícil, ela entra num círculo vicioso de um pensamento repetitivo, de perda, de angústia, de sofrimento e de abandono, e aquilo se torna auto-obsessivo e uma janela até para um processo obsessivo. E daí, se esse processo se prolongar por muito tempo, pode haver um desequilíbrio na própria mente, nos elementos que são necessários para que a mente funcione direito, e entrar num processo de depressão. E isso vem acontecendo muito. Mas as pessoas que conhecem o Espiritismo sabem que morrendo o corpo é apenas um processo natural da vida. Nós, que somos seres espirituais, que habitamos um corpo na Terra para desenvolver nossas virtudes latentes em nós, que Deus nos criou assim, nós temos as virtudes latentes em nós, mas precisam ser desenvolvidas. Como uma criança que nasce, ela tem todo um potencial latente em si e precisa estudar, precisa se preparar para colocar esse potencial em prática mais tarde na vida adulta. E nós, como espíritos jovens que ainda somos, também temos. E quando nos deparamos com esses processos, são processos que nos chamam a passar por uma prova. Então, você sabe como é que funciona a vida? Você sabe que o espírito é imortal? E aí tu se depara numa situação que é uma prova, em que um parente teu desencarna, você sente como se fosse uma perda. Se sente abandonado, se sente sem esperança, até mesmo injustiçado, e como eu disse, alguns até mesmo desacreditam em Deus. E começa aí um processo de degenerescência cognitiva até. As pessoas se afastam dos seus semelhantes, se recolhem em lamentação nos seus leitos, e mesmo os remédios que procuram amenizar esse sofrimento já não funcionam mais. E se a pessoa não for socorrida e não buscar socorro também, não tiver força de vontade, daí há uma obsessão e um processo de depressão, é um passo. E nesses momentos difíceis em que nós nos deparamos, principalmente em decorrência da pandemia e de tantos outros acontecimentos que vieram juntos, muitas pessoas passam por situações assim. E aqueles como nós, que já estudamos o Espiritismo há mais tempo, temos uma ferramenta que nos auxilia, se tivermos que passar por situações assim, a superarmos tais situações com menor impacto. Impactados seremos, claro, porque todo mundo isso faz parte da natureza. O que incomoda quem fica numa situação dessa é uma espécie de saudade antecipada, porque até então convivíamos com o nosso ente querido, de repente, do nada ele desencarna. Nós temos essa visão, mas quem não é espírita, do nada ele morreu, perdi-o, desapareceu, sumiu no nada, nunca mais vou vê-lo.
E aqueles que acreditam numa única vida na Terra também não tem muita esperança, porque se fala muito no juízo final, mas isso se fala há tanto tempo e o pessoal sempre fica esperando o juízo final que não chega. E as pessoas, será que de fato acreditam nisso? Então, quando um parente deles morre, eles nem têm o consolo da oração para com esses que morreram, porque acreditam que não adianta mais. E nós sabemos que não. Nós devemos orar por aqueles que desencarnam, para que eles sejam bem encaminhados, bem recebidos no plano espiritual, como foram quando encarnaram aqui. Porque o espírito é assim, ele vai, quando desencarna, depois volta numa outra encarnação. Em cada um desses processos tem os seus familiares. Quando nasce um bebezinho, é um espírito que retorna. Quando desencarna na vida adulta ou antes, por situações diversas, ele está voltando à pátria espiritual. Lá tem toda uma família muito maior do que essa daqui da Terra. Aqueles que nos precederam nesse processo e outros que nem vieram, ficaram lá aguardando o nosso retorno. Então eles podem ser socorridos por essas pessoas, independentemente da situação em que se encontrem, porque nós socorremos os nossos pares aqui na Terra, sejam eles pessoas de qualquer padrão vibracional. Nós sempre socorremos os parentes. Então, quando nós fazemos oração em benefício de alguém, é um meio de informação que nós usamos para entrar em contato com espíritos socorristas ou familiares que vão ser informados do ocorrido e vão providenciar recursos para socorrer essas pessoas. E os apóstolos, ao tempo de Jesus, tinham essa informação de que a vida continua, mas não tinham uma noção exata, tanto que ficaram surpresos porque Jesus havia morrido na cruz e começou a aparecer para eles aqui e ali, como nesse estudo que nós estamos fazendo, a caminho de Emaús, né? Em diversos momentos, em diversas situações, e muitas vezes não o reconheciam de imediato, porque ele se apresentava com uma forma que eles não imaginavam que ele fosse se apresentar. Eles ouviram sendo preso, imaginavam que ele ia manter aquela forma, só que ele é um espírito e pode modelar o seu perispírito. E só percebiam que se tratava de Jesus pelo que ele falava, pelo que ele fazia com aquelas pessoas. E nós, os espíritas, como é que procedemos quando nos deparamos com uma situação assim? As questões de contato com espíritos já não nos assustam mais, aqueles que participam de sessões mediúnicas. Mas, como eu disse, diante de um sofrimento em que desencarna alguém na família, nós temos estrutura para encarar isso como uma coisa natural, sem aumentar o sofrimento que é natural na situação? E isso, Wilson, que nós estamos recebendo muito, né? Talvez até mais do que aqueles discípulos de Jesus que não tiveram contato direto com ele, né? Que começaram a se tornar discípulos logo após a crucificação, um período depois, né? Eles talvez não tenham essa relação, esse intercâmbio, essas informações que vêm do mundo espiritual, tal qual nós estamos recebendo agora, né? Então, já é tempo de nós assumirmos, né, esse compromisso de dar o exemplo. Quando nos depararmos nessas situações, dar o nosso testemunho. E as pessoas sentem isso. Tem aquela família daqueles parentes nossos, né, Wilson? Eles, nos momentos assim de dificuldade, houve uma encarnação, dali 2 meses houve outra encarnação dentro da família. Desencarnação, quer dizer. Houve uma desencarnação, dali 2 meses houve outra desencarnação dentro da família. E eles se perturbaram muito. E aí uma amiga deles fez um convite para nós, né? Então essas pessoas, elas já começam a entender que quem é trabalhador da área espírita, da doutrina espírita, quem é seguidor, já é capaz de reagir diferente e dar um auxílio, um apoio diferente para essas pessoas, porque eles se sentem sem chão nesses momentos aí. Isso tudo é só para nós compreender o que aqueles homens estavam sentindo naquele momento.
né, que eles estavam indo em direção a Emaús e o mundo para eles havia acabado. Tudo que eles acreditavam havia desmoronado. E eles haviam recebido informações anteriores a respeito do plano de Deus para com tudo, né? Eles esperavam um Messias e viram em Jesus o Messias. Só que não tinham exatamente ideia da missão de Jesus. Eles viam o que Jesus fazia, curava tudo que é tipo de doença, fazia o que se chama hoje de milagre, porque as pessoas não entendem o processo. Nós também não, apenas teorizamos. Mas sabemos que não é uma derrogação da lei de Deus, porque milagre seria uma derrogação da lei de Deus. E aí imaginavam que esse Messias, que é Jesus, iria colocar o povo judeu como uma supremacia sobre as demais nações, primeiro libertando do jugo romano e depois colocando a nação acima das outras. E aí de repente vem o Sinédrio lá e pressiona como é que é o nome do cara que mandou matar Jesus lá? Que lavou as mãos. Pilatos, pressionou Pilatos, e o Pilatos, para ficar de bem com o clero do judaísmo e com o imperador de Roma, porque se ele não fizesse o que eles pediam, ele teria dificuldade de controlar os ânimos. E ao mesmo tempo, então, ele concedendo o que eles queriam, ele ficaria em paz com o pessoal do Sinédrio e manteria o controle sobre a população através dos próprios homens lá do Sinédrio, né, os rabinos. E ele, por pressão, mandou matar Jesus, embora não visse nenhum crime nele. E aí lavou as mãos, como se isso aliviasse sua consciência. E aí os apóstolos que seguiam Jesus viram cair por terra todo um plano sonhado de supremacia do povo judeu sobre as demais nações, porque não tinham mais líder, e se sentiam acuados também, tanto que fugiram. E aí lhes aparece Jesus falando as suas mensagens, fazendo com que eles pescassem peixes depois de uma noite de tentativa sem sucesso, a ponto de quase afundar a barca e ter que pedir auxílio, e tantas outras coisas que ele fez nesses 40 dias. E aí eles tinham dificuldade quando se deparavam com Jesus materializado, depois de saber que ele tinha sido morto, crucificado e enterrado. Como é que é isso? E aí, mas a gente lembra que um pouco antes de ele ser preso, ele falou, né? Eu vou, mas vos mandarei o Consolador, que eles explicará outras coisas que ainda não podem ser ditas. Então ele não tinha dito tudo, e outras coisas que serão esquecidas. E esse Consolador é o Espiritismo. Parece uma prepotência dizer isso. Eu até achei que era uma prepotência dos espíritas quando comecei a estudar o Espiritismo. Mas que prepotência, né? Mas depois, estudando mais a fundo, não tem como negar. Ora, vamos ficar aguardando o Consolador como os judeus aguardam o Messias até hoje? Jesus veio, não reconheceram. Agora veio o Consolador, uma parcela expressiva da população não reconhece, e até criam ojeriza contra o Espiritismo. Não leem os seus postulados, não leem as obras básicas e as suplementares, não conhece o conteúdo. Se é um Consolador, ele veio para consolar, veio para explicar como é que essas coisas funcionam. As pessoas que morrem, morreu o corpo. O corpo serviu como drenagem de uma energia negativa que estava no perispírito. A pessoa agora está livre. Então, se nós perdemos um ente querido, vamos sentir sim, fazer o luto, mas que esse luto não se estenda por mais de 2 semanas, porque também, se a pessoa reprimir o luto, também gera doença. Mas alimentar o luto por mais de 2 semanas, aí já é um processo doentio. Aí nós vamos nos afetar e vamos prender mentalmente o nosso ente querido, dificultando a sua libertação. Libertação que eu digo é desencarnação, porque morrer não significa desencarnar. Morre o corpo, tu pode lá fazer o teste, o cérebro não funciona mais, morreu.
vamos enterrar ou cremar, seja lá qual é o procedimento. Mas a desencarnação é a libertação do espírito com qualquer vínculo com o corpo e com os familiares também, porque o espírito tem que estar livre, ele tem que ver a sua nova vida entre aqueles que estão próximos e continuar o seu processo evolutivo. Nos momentos de desdobramento pelo sono físico, se nós tivermos merecimento, poderemos nos encontrar com eles e até poderemos lembrar disso como se fosse um sonho. Na verdade, são reminiscências de experiências nessas situações. Mas isso nem sempre acontece. Mas quando a gente desencarnar, certamente, se essas pessoas nos amam e nós as amamos também, e não as prendemos, teremos o benefício do reencontro. Então não se deve nunca jamais alimentar esse tipo de sentimento, que infelizmente muitas pessoas ainda alimentam em nosso tempo, porque não sofreram as bênçãos e ter contato com o Espiritismo, de se consolarem pelo conhecimento, pela verdade. Muito bem. Paulo Leite, o que nós podemos entender por esperança? Por esperança? Esperança, eu acho que é a certeza de que algo virá em nosso benefício ou em nosso favor. Podemos dizer assim, até que certeza de que teremos algo. E essa certeza, né, ela acaba fazendo com que aqueles acontecimentos almejados, desejados, né, eles venham até o presente, né? Isso. É o sentimento que anima a pessoa, né? Uhum. Ergue ela, né, da condição de caído. E aqueles homens ali que estavam indo em direção a Emaús, eles alimentavam um sentimento contrário. Eu até estava pensando aqui, eu acho que esses homens que eram discípulos, né, eles ficaram um pouco abalados porque se tratava do grande líder, né, da perca do seu grande líder. E eles, a informação que eles tinham era apenas dita por Jesus, pelo esse curto tempo que Jesus teve com eles. Então, por isso que causou uma certa incerteza mesmo, porque daí eles acabam de perder a sua referência, e não tinha onde buscar maior consolo. Trazendo para o nosso momento atual, digamos que nós, espírita, temos um legado de informação e de esperança, como eu acabei de falar, deixada pelos livros, pelo Consolador prometido de Jesus que chegou. Então as obras são muito ricas. Tu liga o YouTube, tu escuta Edivaldo te aconselhando, Haroldo e tantos outros. Então a gente tem essa fonte regadora que nos irriga o nosso sentimento, nosso pensamento, e que no momento eles não tiveram. Eu acho que aí está aquele, digamos assim, aquela justificativa para esse abalo mais profundo que eles tiveram. Exato. Claudilane, a doutrina espírita é considerada o outro consolador, né, que Jesus prometeu. E Jesus era o primeiro consolador, e de que forma ele realizava esse processo de consolação? Jesus, ele trouxe essa vivência. Porque ele estava vivo entre nós.
Então, pelas suas atitudes, ele comprovou isso. Então, ele tinha as palavras e tinha as ações que estavam de acordo com o seu discurso. Então, as pessoas podiam se espelhar verdadeiramente nele. Então, a sua vivência e seus ensinamentos, né, fizeram um processo de libertação da humanidade do jugo que elas estavam carregando, né, em suas almas. E o Wilson falou aí que através dos ensinamentos e do esclarecimento, né, que a doutrina espírita exerce essa função do Consolador prometido. Principalmente, né, essa questão do esclarecimento que liberta as almas. Existia uma ideia, né, que o Consolador é simplesmente aquele que acalma as nossas dores e enxuga as nossas lágrimas. Mas essa função vai além disso, né, muito além disso. Ela transforma pelo conhecimento. A nossa capacidade intelectual se desenvolve e também as questões emocionais, né, nós acabamos desenvolvendo elas e nos libertando daquele jugo, né, que nos oprime, que nos prende àquela situação de sofrimento, de apatia e tristeza profunda, né, que muitos são acometidos. Então, assim como eles, né, atualmente a humanidade também sente este movimento em suas almas. E é necessário realmente alimentar a nossa fé para que possamos, com o uso dessa capacidade, sairmos vencedores. Tá meio oscilando a internet, né? Deu um corte na nossa aqui. Claudilane, faça o favor, lê mais um parágrafo para nós. Eu só vou pedir permissão para ler e compartilhar com vocês aqui essa passagem lá onde fala do Consolador. O interessante é ler na íntegra, é João 14, pode ser? Pode. Então vamos compartilhar aqui uma janela. Essa aqui. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade,
Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse: Vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, aliás, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem de mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Eu achei interessante nós compartilharmos isso, porque aí vem um esclarecimento maior de como é que Jesus prometeu esse Consolador. Ele falava que partiria para o Pai e voltaria. Ele voltou, ele ficou alguns dias com os discípulos, está até hoje conosco. E muitas pessoas esperam a volta do Cristo como se fosse algo fenomênico, vem nas nuvens e vem julgar os fiéis e os infiéis para separar, como dizem, os bodes das ovelhas. Ora, essa separação nós sabemos que não é assim espetaculosa. Ela acontece com a desencarnação das pessoas e a seleção de quem tem um padrão vibracional harmônico com um mundo que se transforma em razão de espíritos melhores que estão reencarnando. Não vai ser algo espetacular. E esse processo já vem de longa data. Então quem espera algo assim fantástico vai perder seu tempo. Espero que pelo menos essas pessoas são pessoas de boa índole e continuem conosco aqui aprendendo por mais tempo. E Jesus já mandou o seu Consolador, que é o Espiritismo. Vocês me perguntavam como é que Jesus consolava, porque ele levantava os caídos espiritualmente e fisicamente, curava os doentes e ao mesmo tempo os conclamava a não errar mais, para não voltar a ficar doente. Porque a pessoa que erra fica doente primeiro espiritualmente e depois a doença se manifesta fisicamente. E quando a pessoa passa por um processo de doença, superando a doença, se recuperando ou desencarnando, ela está livre, não precisa mais sofrer. O Espiritismo vem esclarecendo isso, então ele nos consola. Jesus consolava colocando nas pessoas esperança, fé em Deus, fé em si próprios. O que ele disse ali? Tudo o que faço podeis fazer, né? E muito mais, porque eu vou para o meu Pai. Ora,
Então nós temos um poder que nem conhecemos em nós mesmos. Nós precisamos acreditar mais, acima de tudo, em Deus. Se nós somos criaturas de Deus, nós temos o princípio divino em nós de fazermos coisas que nem sequer podemos imaginar hoje. E o Espiritismo, como consolador que Jesus nos deixou, faz isso. Nos esclarece, nos consola diante do sofrimento, porque a gente sabe que são transitórios e fazem parte do processo evolutivo na Terra, e que nós só nos livraremos deles se soubermos passar por eles sem revolta, sem queixumes exagerados, sem sentimento de vitimização, sem uma autopiedade descomedida, e acreditando que Deus está no comando e que Jesus nos protege, e logo tudo isso vai ser superado. Viu aquela parte ali que você falou que as pessoas, muitos, né, entendem que Jesus virá numa nuvem, né? Esse entendimento, ele foi gerado porque interpretaram de forma literal as Escrituras, né? Os profetas e os escribas antigos, eles usavam essa expressão, né? Deus acompanha o povo de Israel em uma nuvem, né? Então, no deserto, quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, na verdade era a energia de Deus que estava presente ali, a vibração de amor e de paz junto ao povo de Israel. Era dessa forma que ele acompanhava. Daí eles usavam essas expressões antigas e foi usado também para a volta de Jesus, né? Jesus voltará numa nuvem. Não, é sua luz, os seus ensinamentos, a sua energia que irá abranger a Terra e a humanidade vai se transformar. Não que Jesus tenha nos abandonado, né? Não, a sua presença está aqui, mas ela é pouco percebida. Aos poucos está começando a melhorar essa percepção. E quando a humanidade realmente sentir e viver e interagir com os ensinamentos de Jesus, daí podemos dizer que ele voltou, né, com toda a sua glória, mas não fisicamente, né, não literalmente como as pessoas entendem. Tem outra coisa aqui também. As pessoas têm a imagem do Espírito Santo, até o texto diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Nós entendemos que aqui houve uma modificação da expressão, já porque é uma tradução. Por quantas línguas passou essa tradução até chegar aqui? E interpolações e até modificações intencionais. Porque nós entendemos que o Espírito Santo não é o Espírito Santo, são os Espíritos que vêm em nome de Jesus, em nome de Deus. A gente pode até chamar de Espíritos Santos. E muitos deles trabalharam na codificação da doutrina espírita. Alguns tidos como pais da Igreja Católica. E que na condição de espíritos com a visão mais aprofundada, sentiram necessidade de trazer novos esclarecimentos para o mundo que se perdia nas fantasias, nos misticismos, nos dogmatismos. E o Espiritismo veio nos libertar de tudo isso. Veio nos trazer a verdade que liberta, aquela que Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. De quê? Da ignorância, dos misticismos, desse monte de coisas que nos manteve na retaguarda evolutiva e muitas vezes fazendo as coisas até equivocadas em razão da ignorância. Muito bem. Conforme Emmanuel, no livro O Consolador, ele fala que realmente essa expressão Espírito Santo significa essa coletividade de espíritos, né, que estão junto de Jesus nesse processo de conduzir a humanidade. Claudilane, lê então mais um parágrafo para nós. Foi necessário, pois, que Jesus falasse de forma incisiva aos seus interlocutores, convocando-os a se libertarem daquela postura mental cristalizada. Por esse motivo, Jesus lhes indaga com veemência
Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E aí, Claudilene, o que dá para entender deste parágrafo? Que Jesus, ele perguntava, ele questionava esses discípulos, né, a respeito dos textos bíblicos, já que eles conheciam os textos, né, os textos judaicos da época, sobre as previsões a respeito, né, do Salvador. E até a respeito daquilo que o próprio Cristo tinha falado, para que houvesse esse entendimento com mais profundidade dessa mensagem da morte e da ressurreição do Cristo. Muito bem. Terezinha, o texto fala aqui que aquelas pessoas estavam com uma postura mental cristalizada. O que dá para entender desse sentimento que eles alimentavam? Vocês me desculpem, porque eu estava... o rapaz está lidando na internet, fiquei fora aí. Mas eu entendo assim, ó, cristalizada, quer dizer, eles estavam com um pensamento ainda endurecido, ainda sem conhecimento, né? Sem um conhecimento mais detalhado das coisas. Exato. E daí eles não conseguiam se livrar, né, daquele pensamento depressivo, né, que eles estavam alimentando. Tem uma situação, pessoal, que aconteceu no atendimento fraterno, lá na Casa Espírita. Uma senhora, né, chegou lá com pensamentos depressivos profundos, né? E, inclusive, ela disse que ela queria se suicidar, né? E ela disse que não sabe como é que foi parar lá na Casa Espírita, né? Que, de repente, ela resolveu ir, e justo naquele horário, né, que estava havendo atendimento. E daí ela recebeu os passes, recebeu orações, orientações, mas não foi suficiente, né? Ela continuava naquele quadro. E aí um espírito intercedeu, né, e se comunicou. Era um atendimento fraterno, mas o médium disse que ele não conseguiu segurar, né? E o espírito começou a dar assim como se fosse um choque anímico naquela mulher, né, para tirar ela daquele quadro. E eu achei assim muito parecido com esse processo que Jesus utilizou, né? Deu um choque anímico naquelas pessoas para tirar eles daquele quadro de mentalização cristalizada. E o resultado foi bom, né? A mulher saiu dali bem melhor, né, do que ela havia chegado. Vai haver novos atendimentos, né? Mas, como diz assim, a terapia continua. Vamos lá, então. Agora, Claudilane, faz favor, passa para o Paulo aí. Se ele puder ler 2 parágrafos agora, que um é pequenininho. César, chegou uma visita que o Paulo vai ter que atender, daí eu vou ficar, tá? Daí eu continuo a leitura. Tá bom, tá, joia. Ok? Deixa eu só me ajeitar aqui. Ante o silêncio dos discípulos, passa então a explicar-lhes o significado do seu sofrimento, realizando um retrospecto histórico que começa com Moisés e todos os profetas. Pode ler mais um, Claudilane. Tá, só um pouquinho que eu vou fechar a porta aqui. Pronto. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe.
E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Lucas, capítulo 24, dos versículos 28 ao 35. Wilson, o que deu para extrair aí desses 2 parágrafos? A primeira coisa que estranha, como nós comentávamos antes, é os discípulos que conheciam Jesus há muito tempo não se deram conta de que se tratava de Jesus que estava com eles. Mesmo quando ele lia as Escrituras com eles, fazia os seus comentários, só perceberam no ato em que ele partiu o pão, que era como ele fazia sempre nas reuniões com os apóstolos, né? E distribuiu para eles. E então eles viram que de fato aquilo... E depois ele sumiu. É isso que é interessante, né? Como é que diz aqui? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Imagine nós numa situação dessa. Nós temos um ente querido que sumiu, ele nos aparece, nós convivemos com ele e não percebemos que se trata dele, e quando descobrimos que se trata, ele desaparece. Jesus era o ente querido daquelas pessoas, mais que isso, era o líder deles. Então isso impactou muito, fez com que eles percebessem a grandiosidade da vida espiritual. O texto dizia antes que eles tinham o pensamento cristalizado. Cristalizado em quê? Nas ideias vigentes na época. As pessoas, como a maioria das pessoas hoje em dia, acreditavam que a vida na Terra é uma só, e que nós somos criados por Deus ao nascermos, e morrendo o corpo, pronto, está feita a sua jornada toda e decidido o seu destino para sempre, ou para o paraíso ou para o inferno, e menos mal quando vão para o purgatório, segundo essas ideias. Mas não, eles perceberam que não, as coisas não são assim, que o corpo morre, mas o espírito continua. O mestre veio dar o exemplo. Muitas vezes eu sou chamado a falar em velórios, mesmo porque sabem que eu sou um atuante do movimento espírita, e nesses velórios tem pessoas de diversas religiões e até pessoas de religião nenhuma. Então eu sempre lembro que Jesus demonstrou que a vida é eterna, não se acaba com a morte do corpo físico. Às vezes o nosso parente morre numa situação lamentável e nós guardamos a memória dele naquela situação, em sofrimento. Isso traz angústia para quem fica e perturba quem vai. Os apóstolos também tinham a ideia de Jesus em sofrimento. Ele morreu na cruz. Ele morreu escarnecido. Não se humilhou, mas tentaram humilhá-lo de toda forma possível, cometendo injúrias, blasfêmias, acusações injustas, tanto que o mataram. E os apóstolos ficaram com essa ideia. E aí o veem resplandecente, falando coisas que até eles nem imaginavam, e demonstrando que a vida continua, partindo o pão com eles e desaparecendo em seguida. E aí está a prova, a vida continua. E nós precisamos também parar com esse pensamento repetitivo, acrisolado. Nem acrisolado,
como é que se diz aqui, cristalizado, na verdade, que é outro termo, né? Cristalizado, de que a vida é só aqui, que a pessoa morre e está perdida, e que isso é injustiça porque morreu em tal situação e não queria que fosse assim. Olha, todo mundo vai desencarnar. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem até uma passagem que diz assim: se fosse um homem bom, teria morrido. Alguém que escapou de uma situação de quase morte. Os espíritos bons, nós temos que ter consciência, geralmente morrem cedo mesmo, ou desencarnam, melhor dizendo, porque eles não têm mais o que expiar e o que ser provados na Terra. Então passam ou cumprir uma tarefa e agora vão se preparar para outras maiores, de maior envergadura, livres. Nós temos que libertá-los. Nós temos que confiar em Deus, saber que a vida continua e que Jesus, que é o nosso guia, nosso modelo, exemplificou. Ou será que nós não acreditamos mais em Jesus, não acreditamos em Deus? Então o que somos nós? Um acidente da natureza? E o que é a natureza? O nada produz alguma coisa? Claro que não. Tudo que existe é inteligente, demonstra inteligência por trás. Tudo vem de Deus, e Deus não nos abandona jamais. O César falava dessa senhora que apareceu lá, nem sabe por quê. Às vezes a pessoa está tão perturbada que ela não consegue racionalmente buscar socorro. Mas sempre tem aqueles que olham por nós, aqueles que oram por nós e fazem com que os espíritos mobilizem recurso para nos auxiliar. Então vem um espírito e coloca a ideia, um pensamento da pessoa, uma vontade de ir para um determinado lugar, e a pessoa vai sem saber porquê e é socorrida. Também espíritos atuam em nosso benefício. Então ninguém está abandonado. Se o nosso sofrimento é tão grande que nós não conseguimos, às vezes, nem fazer uma oração adequadamente, vamos confiar nas pessoas que estão ao nosso lado e que nos amam e que se interessam por nós e que tentam se aproximar de nós mesmos, dando o auxílio de que necessitamos. São pessoas de boa fé e elas são inspiradas por Deus, por Jesus, pelos bons espíritos, pelos parentes, amigos desencarnados que nos querem ver bem. E vamos aceitar o auxílio. Vamos ouvir com atenção. Essas pessoas não querem o nosso mal, querem o nosso bem. E vamos voltar a confiar em Deus, confiar em Jesus. Vivemos dias difíceis, mas são dias que nós escolhemos para viver na Terra. Nós todos estamos num processo de aprendizado e escolhemos reencarnar nesse período para alavancar o nosso próprio progresso. Passamos um longo período, para aqueles que temos um pouco mais de idade, sem nunca imaginarmos que passaríamos por esse momento. Mas quem tem uma estrutura psíquica já mais equilibrada em razão da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, que já leu, já se consolou com esse Consolador, tem maior estrutura para poder superar essas dificuldades. E logo, logo tudo isso vai ser superado. Se nós desencarnarmos ou não, isso não é de menos. Nós somos espíritos. A nossa vida é espiritual. Na Terra é transitória, é só um tempo. Por mais longa que seja a nossa vida, ninguém se saiba aqui documentadamente passou dos 150 anos. Já estou exagerando. A medicina avança, talvez um dia chegue lá ou até supere. Mas no momento não. E mesmo que superasse, mesmo que vivesse 1000 anos ou até 1 milhão de anos, isso passa. A história do planeta são de bilhões de anos e passaram. A humanidade tem milhões de anos também. Tudo passa, mas nós continuamos. Nós vamos continuar vivendo para sempre. Então nós temos que ter essa consciência. E cada vez estaremos melhor se soubermos enfrentar as dificuldades, confiando em Deus, confiando em Jesus e nas nossas próprias potencialidades. Como nós vimos, Jesus disse que nós podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. E nós não acreditamos em nós mesmos. Não acreditamos em Jesus. Claro que isso demanda tempo, mas uma jornada para ser concluída tem que dar o primeiro passo. Se ficarmos esperando por milagre, por acontecimentos fantásticos, vamos ficar deitados ou sentados esperando e nunca vai acontecer. Nós precisamos agir, reagir aos estímulos e continuar a jornada. Wilson, você falou em tempo de existência corporal. E aí eu me lembrei de Matusalém. Ele viveu mesmo
900 anos? Ora, biologicamente é impossível. Eu às vezes fico pensando por que colocavam esses anos, o que ele queria dizer com esse ano? Que anos são esses? É o ano de 365 dias? Obviamente que não. Nós até temos registro de pessoas que viveram 60 ou até 90 anos há pouco tempo, há poucas décadas, mas a vida na Terra ela vem sendo prolongada pelo avanço do conhecimento humano na área da saúde, na área do saneamento básico, a amenização do sofrimento pela tecnologia, a pessoa já não desgasta-se muito, já tem hábitos mais saudáveis, tudo isso prolonga a vida. Mas dizer que alguém vai viver 800 anos naquela época, com as situações em que estavam, é no mínimo uma fantasia. Como é que dá para entender então as escrituras antigas de 4.000 anos antes de Jesus? Eu não entendo. Talvez períodos, estações, alguma coisa nesse sentido. Até porque a própria tradução fala em anos, mas será que o original falava isso? Talvez ciclos de colheita, alguma coisa nesse sentido. E se nós observarmos, já no tempo de Jesus, essa contagem de tempo não existia mais, né? Já era semelhante à nossa agora, o tempo de vida, né, da pessoa. Então, aqueles textos lá de Matusalém era a velha cultura arcadiana, né? E eles... Existem duas teorias, né, dos estudiosos. É que eles colocavam, em vez de 2, né, algarismo 3. Em vez de 90, eles botavam 900. E seria, no caso, 90,0. Aí se torna razoável, né, a vida dele. Aí dá para ter mais lógica. E tem outra corrente também que afirma que, conforme o mérito da pessoa, iria lhe acrescentando anos. E de repente Matusalém era um homem muito honrado, de muitos méritos. E aí colocaram esses anos ali na vida dele. Eles observaram em cemitérios antigos, né, que tinha um horror de ano para as pessoas e outros lugares bem menos, né? E é tudo relacionado à vida das pessoas, né? Se era uma vida honrosa, com bastante mérito, e acrescentavam mais anos. É semelhante, assim, ao livro da vida, né? Algo parecido. Então era como se fosse uma honraria, alguma atribuição... uma homenagem, né? Um simbolismo, né, pela vida da pessoa. Uma homenagem. Terezinha Isolan, o texto fala: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Aqueles homens ficaram confabulando quando Jesus desapareceu, né, na frente deles. Por que eles não conseguiram ver quando Jesus estava junto com eles a caminho? Não conseguiram perceber que era Jesus. Isso aí não acontece com nós também, Terezinha, nos tempos atuais? Sim, nós também. Muitas vezes a gente se depara, né, com certos fatos, certos acontecimentos na vida da gente, e a gente não percebe que Jesus está sempre presente conosco. A gente até nem recorre a Ele. A gente fica num estado emocional de desespero, de desequilíbrio, que não vê, que não percebe a presença do Cristo junto a nós. E é preciso, então, né, haver a percepção, ela ir se ampliando, né?
para que a pessoa compreenda que não está sozinha, que não está abandonada aqui, que Jesus continua sendo a nossa base, né, o nosso porto seguro. E aqueles homens, eles demorou um tempo para eles perceberem, né, isso. Então, essas passagens do Evangelho, ela tem esse simbolismo, né, que nós devemos sempre trazer para a vida nossa do cotidiano. Elas são atemporais, né? Elas não se limitam àquele tempo. Vamos então adiante. Wilson, leia aí mais um parágrafo para nós, hein? Quando aprendemos a exercitar a observação, percebemos que há um sentido maior nas coisas mais simples que fazem parte do cotidiano. Entendemos assim que uma sabedoria divina rege todas as manifestações relacionadas à existência do ser humano. Neste sentido, após ouvir o Senhor, criar com ele um elo de vibrações simpáticas e harmônicas, os dois discípulos chegaram à aldeia, ao final do dia. Estando em paz, insistem ao viajante desconhecido para permanecerem juntos, compartilhando a refeição. Outra lição valiosa diz respeito à necessidade gregária inerente ao ser humano, sobretudo quando o gregarismo resulta da livre escolha. A atmosfera espiritual reinante ao final da jornada era completamente diferente de quando esta foi iniciada. Envolvidos, assim, numa vibração de paz, o Senhor senta com eles à mesa, aceitando e compreendendo a extensão do convite que lhe era feito. Chegara, pois, o momento de sair do anonimato e revelar-se aos discípulos. Dessa forma, utiliza um gesto bastante conhecido, assim expresso por Lucas. Tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Não se tratava, evidentemente, de uma gesticulação mecânica, sem propósito, mas de uma marca capaz de identificar o Cristo, a bênção do pão. Retirando o bloqueio mental que os impedia de ver com lucidez, reconheceram que Jesus estivera com eles o tempo todo. Essa situação se repete conosco. Espíritos em processo evolutivo, nem sempre reconhecemos a presença do Senhor ao nosso lado. Nem sempre entendemos a sua mensagem. A linguagem do Cristo sempre se figurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. Registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviços aproveitáveis com o equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Muito bem, então vamos fazer uma análise, Wilson, deste trecho que você leu, que traz muita informação.
Como é que nós nos sentimos, Claudilane, nos dias atuais? Como aqueles peregrinos, ou nós já conseguimos nos libertar das formas perecíveis do mundo? Depende a que nós você se refere. Dentro do movimento espírita, espera-se, né, quem estudou, quem participa, já esteja mais atento a essa conexão espiritual, já esteja um nível à frente. Mas quem não tem essa vivência, não tem essa conexão, eu acho que ainda está difícil. É um passo lento, eu imagino. E ao você ver assim as pessoas que convivem contigo no trabalho, a vizinhança, qual é o pensamento que você alimenta a respeito disso, da forma com que eles vivem? Tu não sente assim uma sensação estranha? Olha, eu particularmente às vezes me sinto assim, meio fora de contexto, porque assim, determinados assuntos, né, a novela, aquele noticiário, sabe, já não me cabe mais. E eu noto ainda bastante isso com relação a essa pegada do mundo. A vida do artista, o fulano que morreu, os acontecimentos trágicos, né? São notícias em todos os eventos. Então, e tu quer conversar um pouquinho mais sobre espiritualidade ou coisa assim, daí se tem muito essa ligação do dogma religioso. Então, esses homens ali, eles viveram esses dois períodos, né? O período que eles estavam ainda com um bloqueio mental, de percepção dessa relação de Deus com o mundo, com a criação, e um segundo período em que eles começaram a perceber que Jesus estava ali com eles, e que por eles serem pessoas de paz e receptíveis, eles conseguiram ir se abrindo para ter essa percepção. Anteriormente eles estavam fechados, estavam com aquele bloqueio mental. E a gente pode conviver também com pessoas que têm esse bloqueio mental, né? Que tudo que existe é aquilo ali, é matéria, é palpável, é os desejos, é os anseios da matéria, do palpável. Não, a pessoa não consegue vislumbrar algo além daquilo. E a gente pode também ter eu, por exemplo, tenho, né, esse sentimento meio estranho, como a Claudilane falou, um peixe fora d'água, né? Em muitos momentos, sim. Porque a gente vê que as pessoas estão mergulhadas, né, nesse sistema que o homem criou. E para elas aquilo ali é tudo. É o suprassumo da vida, né? E a gente entende que não é, que é muito pouco. Que é uma pequena parcela só. E o mais importante está além daquilo. Então, esse processo, né, de libertação que aqueles homens conseguiram do estado mental, que a humanidade também precisa, né, fazer. Wilson, tu tem algum comentário a respeito? Vários comentários para fazer aqui. Se nós formos esmiuçar o texto desde o começo, né? Aqueles quando aprendemos a exercitar a observação, percebemos que há um sentido maior nas coisas mais simples que fazem parte do cotidiano. Nós não nos damos conta do que nos cerca. A vida é um eterno aprendizado.
E tudo é belo. Mesmo uma caminhada a gente vê coisas, prestar atenção, que desatento não percebe. Agora, um pouco antes do nosso encontro, eu fiz uma caminhada minha, sempre que eu posso, né? E olhando para o céu eu vi os efeitos do sol sobre umas nuvens, tornando-as coloridas. Primeiro estavam azuisinhas, claras. Eu pensei, mas isso é comum, não dei muita bola. Aí quando olhei de novo, estava todo colorido, um colorido especial, tipo um arco-íris, de uma forma diferente, porque a nuvem não tem o formato de um arco-íris, né? E até fiz uma foto e botei no Facebook. Então a vida está sempre nos dando coisas apreciáveis de ver, que fazem parte da criação. E mais adiante diz aqui, nesse sentido, após ouvir o Senhor, criar com ele um elo de vibrações simpáticas e harmônicas. Outra coisa, mais adiante fala da necessidade de gregário. O que é isso? Gregário é a pessoa que gosta de estar com pessoas. E todos nós gostamos, com exceção de alguns que têm alguns distúrbios mentais que querem ficar separados, né? Mas então nós temos a necessidade de conviver com pessoas, mas nós temos a liberdade de escolha. Nós vivemos com as pessoas que nós queremos, as mais simpáticas. E os apóstolos sentiram a vibração de Jesus depois de conversar com ele ao longo da caminhada, que era uma pessoa que merecia confiança, se abriram mais para ele. E foi o momento em que ele se manifestou de uma forma mais contundente, repetindo o gesto que fazia sempre que convivia com eles. E Lair Ribeiro diz que nós temos uma espécie de uma atmosfera, chama-se um campo eletromagnético, que sai do nosso coração, que se expande por 3 metros. E nesses 3 metros, as pessoas que estão próximas de nós, mesmo no distanciamento social agora, a distância que se recomenda são 2 metros. Mas nos 2 metros, os nossos campos vibracionais se intercambiam, nós trocamos energia. Então, quando conversamos com as pessoas próximas, nós estamos recebendo e doando energia. As pessoas equilibradas doam energias equilibradas, e as desequilibradas acabam até sugando essas energias. E quando nós escolhemos pessoas harmônicas, mais ou menos harmônicas como nós, então nós fazemos uma troca salutar, nós saímos revitalizados. Agora, se nós formos para um ambiente onde tem pessoas desequilibradas, nós sairemos desequilibrados também. Nós cederemos nossas energias e assimilaremos aquelas energias não boas. Então é importante as nossas escolhas. E mais adiante, sobre o gesto de Jesus, né, que ele partiu o pão, e daí ele, com aquele gesto, ele retirou o bloqueio mental que impedia de ver com lucidez. Nós, digo assim, nós generalizando, né, esperamos que Jesus volte retumbante, e não percebemos que ele está conosco sempre, através dos seus prepostos, nos auxiliando. Porque onde tem um representante de Jesus, é como Jesus estando conosco. Ele diz: tudo que fazei um desse pequenininho é como a mim mesmo que fizeste. Então nós estamos sempre sendo abençoados com o socorro que vem do alto, através das pessoas que estão próximas, as pessoas que nos querem bem, e às vezes até estranhos, que eu vejo assim, pessoas de tão bom coração, que se empenham até mesmo para dar uma simples informação, dão detalhes e se preocupam se foram bem entendidos, enquanto que outros desinteressados não se importam quase com seu semelhante, falta-lhes empatia. Mas tem muita gente com um bom coração, pessoas empáticas que procuram ajudar o próximo. Então basta nós olharmos, não estamos sós. Jesus está conosco. De que forma? Através dos nossos irmãos encarnados e também desencarnados, como é isso que nós falamos há pouco. Nós precisamos aumentar nossa percepção, porque muitas pessoas, como diz aqui, percebem, mas não ouvem, informam-se, mas não entendem. As pessoas leem os evangelhos, leem a Bíblia, e tem aquilo quase como que um ritual. Tem gente que tem a Bíblia sobre um pedestal em casa, aberta, cada dia abre uma página e lê um trecho. Mas será que elas entendem a mensagem que ali se encontra? Ou elas levam aquilo como um ritual, como se bastasse ler a Bíblia e está tudo resolvido? As pessoas introjetam o Evangelho de Jesus, que é todo de amor e perdão? Ou nós alimentamos ódio, alimentamos
desejos nefastos em relação ao próximo. Muito bem. Terezinha Isolã, faça o favor. Vamos encerrar esse conteúdo hoje. Lê até o final para nós agora. Paramos em somente a bênção do pão foi que abriram-lhes os olhos e o conheceram e desapareceram. É surpreendente o fato de Jesus desaparecer no momento em que é identificado pelos companheiros de viagem. Entendemos, porém, que Jesus agiu assim porque o seu trabalho de auxílio junto aos peregrinos da estrada de Emaús tinha sido concluído. Desapareceu-lhes, porque o momento não era mais de instrução, de orientação, de estímulo e de apaziguamento. Felizes e abençoados pelo encontro com o Mestre, retornam de imediato a Jerusalém para testemunharem aos demais cristãos a ressurreição de Jesus. Por onde formos, Jesus, Mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra-se no mundo, o santuário de sua fé, e na humanidade a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade hoje e sempre. Muito bem. Claudilane, aqui o texto fala que naquele momento Jesus agiu instruindo, orientando, estimulando e apaziguando. Não seria uma orientação para nós também procurar agir desta forma quando necessário? Sim, sim, fica essa mensagem também. Hoje de manhã até no Instagram encontrei uma mensagem do Rossando Kindler sobre essa questão que a gente evolui um certo trecho da estrada, e daí ele questiona, e daí o que a gente faz com essa evolução? Daí a gente olha para o nosso lado, para quem não está evoluído, e daí só se queixa que aqueles não estão evoluídos, e daí não faz nada para ajudar na evolução do próximo. Aí o que adiantou? E daí ele fala com todas as letras que isso é egoísmo, isso é prepotência e arrogância. Daí eu estou usando o discurso de que eu evoluí para dizer que eu sou melhor que o outro, que o outro é inferior a mim. Não é por aí o cristianismo, não é por aí a mensagem do Cristo. Então nós devemos proporcionar a todos que convivem conosco, né, que evoluam também, né? A gente sempre tem que respeitar, né? Nós não pode impor, a gente não pode forçar, né? Mas sempre que possível que alguém dê uma abertura que nos permita falar, ou que esteja observando, né, o nosso proceder, que a gente procure proceder, né, o mais coerentemente possível com o nosso discurso, né, e assim nós vamos trilhando esse caminho. É verdade, porque
O exemplo arrasta, né? Então a forma seria essa, né? Dando o exemplo e instruindo, sempre que possível, né? E nos momentos oportunos, né? Sem imposição, é verdade. Muito bem, pessoal, 17 horas. Encerramos mais um encontro de estudo e mais um capítulo. Gostaria de pedir para Terezinha e Zolan fazer a prece de encerramento e agradecimento. Elevamos nosso pensamento a Deus em agradecimento por essa rica oportunidade de conseguirmos estar juntos, mesmo que virtualmente, aprendendo um pouco mais da doutrina de Jesus, que nos mostra o amor que devemos ter para com todos e principalmente a gente poder fazer o bem. Queremos neste momento pedir aos mentores espirituais que possam se abençoar, derramar bênçãos sobre toda a humanidade, sobre os nossos companheiros e familiares, e que tenhamos, Senhor, um final de semana na paz do Senhor Jesus. E que assim seja. Que assim seja. Que assim Assim seja. seja. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Boa gente. semana. Igualmente. Bom Bom final de semana. Até Tchau. o próximo sábado.